Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre todos os livros que eu li no mês de junho. Eu cheguei à conclusão que eu não sou muito boa em fazer esses vídeos de leituras do mês, todos os meses certinhos. Então, a cada 2 meses eu vou fazer ali o geral de tudo que eu li nos últimos 2 meses. Se por acaso acontecer de algum mês eu ler bastante e aí eu quiser fazer um vídeo só para aquele mês, aí eu faço, mas eu tô lendo pouco durante o mês, não tô lendo tanto assim, como eu costumava ler antigamente, então eu acho que de 2 em 2 meses vai ficar bom. Mas enfim, hoje vai ser só do mês de junho mesmo, e aí a partir dos próximos meses eu vou fazer de 2 em 2 meses. Então vamos lá falar sobre as minhas leituras do mês de junho. Mês de junho eu li um total de 5 livros, então vamos lá começar. Os primeiros 2 livros estão em um vlog de leitura aqui no canal, então vou deixar linkado aqui embaixo para vocês irem lá assistir e verem a minha opinião ali mais completa. O primeiro livro que eu li foi A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Vamos cantar um aleluia, porque há muito tempo eu tinha esse livro e falava que ia ler e nunca lia, e aí finalmente li esse mês. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. Nesse livro a gente vai conhecer a Horáia. Ela é humana e ela é filha adotiva do Rei dos Vampiros da Noite. Ela meio que passou a vida toda dela ali lutando pra se proteger, né? Porque ela, como humana ali no meio do reino dos vampiros, é uma presa. Então, a cada dia era uma oportunidade de tentar se manter viva, porque apesar dela ser filha do rei dos vampiros, né, os vampiros não tinham nenhum respeito por ela, nem nada, não viam ela como, por exemplo, a princesa. Até porque esses vampiros, eles sobem no trono, matando os seus familiares, toda pessoa que possa ali ser a sucessão. Então, eles não têm dó nem piedade, basicamente. E aí acontece que a cada 100 anos, se eu não me engano, tem um torneio que é o Kerage, que é um torneio mortal, e quem ganhar esse torneio vai ter um desejo concedido pela própria deusa da morte. E aí a Horáia resolve participar desse torneio, ela entra nesse torneio, né? E nesse torneio ela conhece o Hain. Eu não sei se se pronuncia assim, mas enfim. E ele é um vampiro, só que ele é um vampiro, assim, bem diferente dos outros vampiros. De cara ela já percebe isso. Ele não, tipo assim, não quer matar ela, nem nada. E ele tem uns pensamentos ali diferentes dos outros vampiros. Então ela fica um pouco intrigada com ele. Ele é um vampiro muito poderoso. E aí eles acabam se tornando ali parceiros para alguns desafios. Porque tem os desafios que você faz sozinho e tem outro que você precisa fazer com um parceiro, com uma equipe e tal. E aí eles se juntam para formar uma equipe junto com outra personagem, né? Outra vampira. Formar um time para passar por esse desafio. Basicamente a sinopse do livro é isso. E eu amei demais esse livro. Eu acho que foi uma leitura, assim, bem instigante, bem envolvente. Eu gostei muito de todos os personagens. A Horáia, ela é aquela mocinha que quer lutar, que quer se proteger, que quer fazer tudo que tá ao alcance dela pra poder sobreviver, sabe? Ela não é aquele tipo de mocinha, ai meu Deus, eu vou morrer, sabe? Tipo, fraca nem nada. Ela é uma personagem muito forte e eu gostei muito dela. Os outros personagens também eu gostei bastante. O Rai, eu amei ele. Ele é um personagem, assim, muito carismático. Também tem outra personagem que é essa outra vampira, né, que vai ser ali formar o trio junto com eles, que é uma personagem assim muito legal. Ela é uma vampira, mas ela é muito doce, muito gentil, sabe? Então ela foge ali um pouco do estereótipo do vampiro que quer matar a Horáia, sabe? Apesar de ter bastante essa questão do romance, também tem bastante trama política nesse livro, porque basicamente esse universo que a autora criou são 3 reinos, e aí no reino dos Nascidos da Noite tem 2 clãs que são meio que inimigos, então eles ficam lutando entre si. E como eu falei, para você se tornar um rei, né, você tem que matar todo mundo ali que pode ser da sua família e tal, que possa tomar o trono de você. Então é meio que bastante briga, bastante guerra, sabe? E aí, durante esse torneio, né, que tá acontecendo, acontecem alguns ataques, e aí todo mundo fica pensando, né, que é o clã inimigo ali um do outro, né, e aí começa meio que uma guerra ali, que a guerra exatamente não foi tão desenvolvida nesse livro, mas tem bastante questões políticas, também porque o pai da protagonista, né, é o rei dos vampiros, e a gente tem bastante a presença dele no livro também. Ele é um personagem, assim, que me intrigou bastante, porque ele é aquele tipo de vampiro que, obviamente, ele é mau, ele é o durão, porque ele é o rei dos vampiros, ele subiu ali no trono porque ele matou toda a família dele, mas ao mesmo tempo a gente vê que ele tem um amor sincero pela Horáia, que ele cuida dela, que sempre cuidou dela, sempre amou ela, mesmo não falando, né, não colocando em palavras os atos dele ali, por mais que fossem rigorosos, sempre foi de muito cuidado com ela. Então, foi um laço, assim, muito interessante de ver. Eu acho que esse foi o meu primeiro livro com temática de vampiros, como centro, né? E eu gostei bastante. O final foi, assim, o ponto alto do livro. Eu tenho as minhas reações no vlog, inclusive, se vocês quiserem ver, foi muito engraçado, porque eu realmente não esperava.
Teve uma coisinha, assim, que eu adivinhei, mas as outras coisas eu fiquei, tipo assim, porque sem reação, simplesmente chocada com o que aconteceu no final desse livro. Enfim, é uma duologia, eu tô muito empolgada para ler a continuação, ainda não li, mas quero muito ler logo porque o final é chocante e eu preciso saber o que é que acontece com esses personagens agora. O próximo livro que eu li foi Academia dos Casos Arquivados, da Jennifer Lynn Barnes. Essa é a mesma autora de Jogos de Herança, e eu gostei muito de Jogos de Herança e estava muito empolgada para ler esse livro. Nesse livro, basicamente, a gente vai conhecer a Cassie. Ela tem 17 anos e ela é uma pessoa que consegue ler muito bem as outras pessoas, meio que traçar um perfil ali para a pessoa só de ver ela, de passar alguns minutos ali observando aquela pessoa. E aí ela acontece de ser notada pelo FBI e ser convidada para participar de um programa chamado Os Naturais. É um programa que o FBI organiza apenas com pessoas, adolescentes, né, que têm algum tipo de habilidade especial, assim como a Cassie. Nesse programa, né, ela conhece outras pessoas, outros adolescentes, mais uns 3 ou 4, se não me engano, acho que tem outras habilidades, assim como ela. Uma consegue identificar quando uma pessoa tá mentindo, a outra consegue ler as emoções das pessoas. Tem outro cara que também tem as mesmas habilidades que a Cassie, e tem uma que é tipo assim, uma enciclopédia humana. E aí a Cassie vai participar desse programa, né, junto com esses outros adolescentes, e aí a gente acompanha ela sendo iniciada ali naquele programa, começando o treinamento, a dinâmica dela ali com os outros personagens também, né, e é muito interessante. Nas primeiras 100 páginas eu tava um pouquinho receosa de que não iria gostar, mas depois eu fiquei completamente obcecada pelo livro. Assim como nos outros livros da autora, é um livro assim muito instigante, muito rápido de ler, super gostosinho. Então, eu indico muito para quem assim quer sair de uma ressaca literária, que é um livro rápido de ler, até porque esse aqui, ele tem pouco mais de 250 páginas. Enfim, e aí a Cassie, junto com esses outros personagens, vão acabar meio que se intrometendo ali em um dos casos que está acontecendo atualmente, né, com que os supervisores deles estão trabalhando, e aí eles vão se intrometer ali onde não deveriam se intrometer, né, coisas de adolescente. E eu fiquei muito, muito intrigada com esse livro, instigada na leitura. É um livro muito gostoso de ler, muito gostoso mesmo. Eles estão ali nesse programa, né, basicamente para ajudar o FBI a desvendar casos de assassinatos antigos, né, casos arquivados. E aí, quando surge esse novo caso, que os supervisores deles estão trabalhando, eles ficam assim, eufóricos, mesmo eles dizendo que eles não podem fazer nada, eles vão atrás, vão procurar coisas, porque eles são assim, né? Enfim, eu acho que foi um ótimo início de série. Como eu disse, as 100 primeiras páginas eu achei um pouco mais lento, mas eu entendo que tenha sido assim, porque, enfim, a gente tá conhecendo esses personagens, tá conhecendo a história deles, por mais que não tenha sido explicado tanta coisa sobre a vida deles, né? Mas foi um ótimo início de série. Eu tô muito empolgada pra continuar. Acho que eu não falei, né? É uma série de 4 livros, se eu não me engano. E eu tô muito empolgada pra continuar mesmo, porque agora que a gente já conhece esses personagens, ficou algumas pontas soltas, né? Obviamente, porque a história não foi resolvida toda nesse livro, então tem bastante coisa ainda para se desenrolar, para se desenvolver. Então eu tô muito empolgada mesmo para continuar essa série. O próximo livro que eu li foi A Mãe Reformada, Lauren Asher. Esse é o primeiro livro da autora que eu leio, nunca li nada dela. Honestamente, não sei muito o que pensar sobre ele. Nesse livro, a gente conhece a Dalia e o Julian. Eles cresceram juntos, basicamente, porque as mães dos dois são melhores amigas. E aí eles cresceram juntos nessa cidade e eles sempre tiveram uma relação ali meio que amor e ódio, de briguinha, sabe? E ficar fazendo pegadinha um com o outro, enfim. E aí o livro começa no presente, quando eles não se veem há bastante tempo, e aí a Dalia volta para casa, né? Porque ela passou ali por um término de noivado muito complicado, foi muito delicado, então ela voltou para casa ficar um tempo com a família dela. E aí os dois se reencontram, né, depois de algum tempo que eles não se viam. E a gente sabe que eles tiveram meio que ali um casinho, digamos, na faculdade, só que não foi para frente, porque o Julian teve que voltar para casa, acho que no primeiro ano da faculdade, porque o pai dele faleceu e aí ele teve que voltar para cuidar da família dele, cuidar dos negócios do pai dele, enfim, não rolou. E aí, desde então, eles estão bem afastados. E aí, a Dali agora tá nessa fase meio depressiva, porque essa questão do noivado dela foi uma situação muito delicada. Ela também já sofre de ansiedade, e aí tá nessa fase depressiva agora. E aí, a mãe do Julian pede para ele
convidada a Lia para participar ali de algum projeto, porque os dois trabalham meio que na mesma área, de construção, e a da Lia é design de interiores, se eu não me engano. E aí, enfim, eles começam a trabalhar juntos, né, num projeto e tal. Então a gente vai acompanhando eles depois se encontrarem, trabalhando nesse projeto, as brincadeiras, as pegadinhas. Honestamente, eu não achei esse livro ruim, mas só tem dois pontos que eu escrevi, né, na minha resenha que não me agradaram tanto assim no livro, que foi, primeiro, a dinâmica deles tem alguns momentos que me irritavam, sabe? Porque era um pouco infantil essa questão de ficar fazendo pegadinha um com o outro e brincadeirinha. Tem umas cenas que pra mim foram assim, o auge, que foram muito infantis e eu fiquei com vergonha alheia, sabe? E a segunda questão é, a gente vê ali a Dalia no começo, ali afundada na depressão, e aí um dia ela simplesmente acorda e, ai, vai ficar tudo bem, vou me erguer, vou continuar minha vida, etc e tal. E é isso, sabe? Acabou a depressão, simplesmente umas frases afirmativas pra ela mesma e acabou a depressão. Ao decorrer do livro foi mencionado e tal, essa questão da depressão dela, que ela estava tomando remédios e tudo mais. Mas eu sinto que depois dessa cena em que ela diz para ela mesma que ela vai sair dessa e tudo mais, simplesmente a depressão dela sumiu de um dia para o outro, entendeu? E eu acho que isso foi um pouco irresponsável da autora. Pode ser que seja uma impressão minha. Não sei, me digam aí se vocês já leram esse livro, mas eu achei que foi bem assim. Também tem outros assuntos bem delicados ali que a autora colocou no livro. Por exemplo, o motivo do término dela, né? Que eu queria que tivesse sido mais desenvolvido, porque eu sinto que só foi colocado ali e não foi bem desenvolvido. Mas enfim, no geral, é um livro fácil de ler, gostosinho, é bem rápido, apesar de ele ser um pouquinho grande, é bem rápido de ler. Não sei se eu vou continuar lendo essa série, porque é uma trilogia, na verdade, essa. Mas a autora também tem outras séries. Eu não sei se eu vou ler outras obras da autora. Quem sabe, né? Pra ver se os outros livros dela me agradam mais. O próximo livro que eu li foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse livro é um livro que eu queria ler há bastante tempo, principalmente porque meu marido leu ele, acho que na escola, e aí ele sempre me falou, desde que a gente se conhece, ele sempre me fala desse livro, que ele gostou muito e tal, e aí eu queria muito ler, né? Porque ele não é leitor, então, como ele, que não é um leitor, me indicou, eu queria muito ler. Mas enfim, nesse livro a gente acompanha uma família de retirantes, o casal, dois filhos e uma cadela, em busca, né, de uma vida melhor ali na época da seca. Esse é um livro carregado totalmente de vocabulário do sertão. Então, teve algumas partes ali que eu tive que parar e dar uma pesquisada para descobrir o que era aquela palavra, o que significava, que objeto que era. Apesar de eu morar bem no interior, ter esse contato, né, com pessoas que falam bem da roça, digamos assim, eu tive que buscar algumas coisas no Google porque é um livro antigo, né? Então tem palavras aqui que as pessoas já não usam mais hoje em dia. Então, apesar de eu conhecer bastante coisa, também teve bastante coisa que eu tive que buscar pra saber o que era. Eu fiquei bem envolvida com esses personagens, com a história de vida deles. Ele é meio que colocado assim pra gente do ponto de vista desses personagens, até da cachorra, até da cadela, né? A gente vê ali na cabecinha dela as coisas que ela tá pensando e é muito legal isso. Mas também é um pouco triste você ler algumas coisas aqui nesse livro, principalmente se você meio que conhece essa realidade, sabe? Porque eu moro no interior, mas eu tenho família que mora no interior, bem mais interior, tipo assim, na roça mesmo. Então eu sei do que esses personagens passam, entendeu? Então deixa a gente um pouquinho triste, também faz a gente refletir um pouco. Então foi uma leitura muito, muito interessante. Eu realmente gostei bastante. Só teve uma coisinha que eu fiquei assim um pouco chateada, porque esse livro, nessa edição especificamente, o livro termina bem aqui, página 124, e ainda tem mais algumas páginas pela frente. E aí, eu não sabia disso, eu só tava lendo e tal, e aí eu tava esperando acontecer bem mais coisa, mais história, né? E aí simplesmente acabou, e eu fiquei, ué, é só isso? Porque tinha mais várias páginas pela frente e eu não fazia ideia que era conteúdo extra. Mas enfim, não é uma culpa do livro, né? Nem do autor, só é uma questãozinha da edição que eu não vi antes, não sabia mesmo. É uma leitura muito interessante, eu acho que se você se interessar pelo tema, vale muito a pena ler. E o último livro que eu li foi Sete Dias em Junho, da Tia Williams. Agora que eu percebi que eu li esse livro em junho. Muito legal. Mas nesse livro a gente vai conhecer a Eva, ela é escritora de uma série muito famosa de romantasia com vampiros. Ela é mãe solo e ela tem uma doença invisível.
meio que uma enxaqueca crônica, eu acho, alguma coisa assim do tipo. Me perdoem se eu estiver falando errado. E a gente também vai conhecer o Shane. O Shane é escritor, desculpa se eu estiver pronunciando errado também. O Shane, ele é escritor, mas ele é mais reservado, mais na dele, mais enigmático. E a gente sabe também que ele é um ex-viciado. Esses dois tiveram um romance, assim, meio maluco ali, alguns dias juntos, quando eles eram adolescentes, né? Eles se conheceram na escola e viveram esses dias, assim, completamente malucos. E aí eles se afastaram depois disso e nunca mais falaram um com o outro. Até que 15 anos depois, o Shane aparece novamente na vida da Eva, né? E os sentimentos dos dois ali surgem novamente. Honestamente, esses personagens são completamente dodóis da cabeça. Cada um tem, assim, um pacote muito pesado do passado, sabe? Uma carga muito pesada. Eu sinto que a autora botou tantos temas sensíveis nesse livro que se eu fosse fazer uma lista de gatilhos ia ficar, assim, enorme. Porque tem muita coisa mesmo. A gente vê, né, a história deles ali no passado, quando eles eram adolescentes, quando eles se conheceram, quando eles passaram esses dias juntos malucos, e agora no presente, quando eles se reencontraram novamente, aí estão passando alguns dias juntos novamente, né? No passado, quando eles eram adolescentes, foi assim uma coisa de louco ler, porque é cada coisa que acontece, cada coisa que eles fazem, eles tiveram assim, os dois tiveram uma infância e uma adolescência muito complicada, com muita coisa assim muito pesada que eu nem imagino vivenciar isso, sabe? Eu nem sei como é que eles viveram para se tornar adultos depois de tudo que eles passaram. Mas apesar desses temas super pesados, né, desses gatilhos, é uma história muito interessante. Eu fiquei um pouco confusa no começo, porque é uma narrativa assim, em terceira pessoa, e aí eu fiquei um pouco, o que está acontecendo? Até me situar ali no livro e conseguir entender direitinho. Gostei muito da escrita da autora, apesar de ter ficado um pouco perdida no começo, né?